Cais do Valongo, o mercado de escravizados do Rio de Janeiro. Lembrar para não esquecer. Não é que essa história foi esquecida, não. Pior, ela foi apagada. Eu vou te contar. O Cais do Valongo é reconhecido como o maior porto de receptação de escravizados do mundo. Estima-se que por ele passaram de 800 a 1 milhão de pessoas escravizadas durante sua existência, entre 1774 até 1831. Até 1774, o porto de desembarque de escravizados ficava ali na Rua do Peixe, atual Praça 15, na região central do Rio de Janeiro, exatamente no ponto que mostra essa ilustração que você está vendo do Debré, onde eles eram negociados ali na Rua Direita, que é bem ali próximo, né, que era uma das mais importantes da cidade. O Marquês de Lavradio, vice-rei do Brasil, com o objetivo de eliminar incômodos para a elite portuguesa que ali se concentrava, né, pela presença dos africanos que tão logo chegavam da costa africana carregados de doenças, imundos e despidos. Ele determinou então a transferência do desembarque do mercado de escravos para uma região mais afastada, a região do Valongo. Repare aqui no mapa, a rua direita abaixo, onde ficava assim, essa concentração populacional da cidade, né, e a região do Valongo aqui um pouco mais acima, um pouquinho mais distante dessa aglomeração, né, do centro do Rio de Janeiro, né, ficava assim uma coisa mais discreta, né. E esse chamado mercado, ele era organizado, ele era estruturado, não era nada improvisado não, tá? Era muito bem sedimentado. Reparem só aqui como é que ele se constituía. Você tinha aqui, você tinha o Lazareto, que era um hospital de quarentena para recuperação desses recém-chegados doentes, né? Que quase todos chegavam muito doentes. Você tinha casas de engorda, não é que o escravizado chegava e já ia direto para o leilão, não. Ele era que nem gado, ele era engordado. Então qualquer semelhança com gado não é coincidência não, tá? Essa analogia que a gente faz aqui. O local, assim, eles eram alimentados e engordados para serem vendidos, né? Você tinha os armazéns de venda, propriamente dito, que era o local onde eles eram expostos e vendidos como mercadoria, né? Os escritórios dos corretores de escravos e os cemitérios dos pretos novos, que eu vou falar mais detalhadamente desse cemitério daqui a pouco, mais um pouquinho para frente. Vamos analisar essa gravura do Debré aqui. Reparem aí no título, chama-se Boutique da Rua do Valongo. Reparem só a imagem. Boutique da Rua do Valongo. Eram os armazéns de venda, ou mais comumente chamados de barracões. Choca muito, né? Essa maneira, né, essa naturalidade com que isso existia, né? Como os seres humanos eram expostos como gado, como mercadoria, né? E chocava mais ainda os estrangeiros, né? A gente pode ter aqui uma série de discussões sobre hipocrisia, cinismo também deles, né? Mas o fato é que algumas dos registros mais interessantes que a gente pode encontrar sobre o Valongo, a gente encontra de estrangeiros. Eu tive um monte aqui, eu selecionei esse aqui do viajante Charles Brand, de 1822. Reparem só no que ele diz. A primeira loja de carne que entramos continha cerca de 300 crianças, de ambos os sexos. O mais velho podia ter 12 ou 13 e o mais novo não mais do que 6 ou 7. Os coitadinhos estavam todos agachados em um imenso armazém, meninas de um lado, meninos de outro, para melhor inspeção dos compradores. O cheiro e o calor da sala eram muito opressivos e repugnantes. Tendo meu termômetro no bolso comigo, observei que ele atingia 33 graus centígrados. Era então inverno, junho. Como eles passam a noite no verão, quando ficam fechados, não sei. Pois nessa sala vivem e dormem, no chão, como gado em todos os aspectos. Em 1826, existia no Valongo cerca de 50 armazéns com cerca de 2.000 escravizados para venda. Com base nos registros da alfândega e nos relatos dos viajantes, podemos ter uma visão da faixa etária dos africanos comercializados no Valongo. Geralmente eram do sexo masculino e a idade entre 10 e 24 anos. Como eu prometi, vamos falar agora um pouco do cemitério dos Pretos Novos. Na proximidade do mercado foi criado o cemitério dos Pretos Novos, como eram denominados esses recém-chegados. Os cadáveres eles eram enterrados em covas rasas e como o número de corpos era bastante elevado, né, o número de óbitos na chegada era enorme, eles eram jogados em valas comuns.
O problema dos odores aumentava e, com os frequentes temporais, a situação se agravava. Corpos vinham à tona no terreno alagado e o mau cheiro se tornava insuportável. Os corpos eram enterrados sem nenhum tipo de cerimônia religiosa, rito funerário, e os ossos eram frequentemente queimados para ceder lugar a outros que constantemente chegavam. Sem mencionar que há indícios que alguns africanos chegavam ao cemitério ainda agonizando e morriam por lá mesmo. O mercado do Valongo conheceu seu auge a partir de 1808. Não é uma coincidência essa data. Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, quando a população do Rio de Janeiro disparou subitamente. Reparem aqui esse gráfico aqui. De 45 mil, ela pula para 60 mil habitantes e no período de 10 anos ela chega a 113 mil habitantes. Olha o salto populacional na cidade. Em 1831, o tráfico transatlântico de escravos é proibido por pressão da Inglaterra e o Valongo foi fechado, mas sabe aquela famosa expressão para inglês ver? Né? Foi fechado, mas os traficantes então passaram a fazer o desembarque dos escravizados em portos clandestinos. Um dos mais famosos, inclusive, era ali Mangaratiba, ali Bracuí, aquela região de Angra, que eram realmente bem mais afastados, mas não deixou de ocorrer, né, esse mercado de escravizados. Encobrir o passado não apagará os fatos, pois, ainda que ninguém lhes dê voz, os mortos falarão por si. Eu queria falar um pouco sobre esquecimento agora, sobre apagamento da memória, o apagamento da história. Em 1843, foi feito então, né, sobre esse cais do Valongo, que já não era mais usado como, né, porto de desembarque de escravizados, foi feito um aterro sobre o cais do Valongo para a construção de um ancoradouro destinado a receber a princesa Teresa Cristina, futura esposa de Dom Pedro II. O cais foi rebatizado de Cais da Imperatriz. Esse também acabou depois também soterrado, o Cais da Imperatriz, em 1904, pela famosa reforma urbana implementada pelo prefeito Pereira Passos. Repare nesse mapa aqui de 1820, né? As linhas aqui são de 1820, você tem aqui por fora, né, as linhas traçantes, de que são os aterros que foram feitos de 1820 até os dias atuais. Ou seja, toda aquela história, toda aquela região, ela foi literalmente aterrada. Repara aqui, desde aqui a próxima Lapa, né, até lá em cima no Saco da Gamboa. Repara aqui na região do Valongo, próxima aqui, que era próxima à Baía de Guanabara, né, em 1820, né, estava bem colada. E olha qual a distância atual. Ela foi inteiramente aterrada, essa região. E com o fim da escravidão, muitos negros libertos optaram por se instalar próximos ali daquela região portuária, onde já havia uma comunidade africana pré-estabelecida, em busca de uma ocupação, principalmente na estiva, que ali se tornou, já era, né, a região do Cais do Porto, onde os navios aportam. Então aquela região passou a se denominar Pequena África, inclusive viria a ser um dos famosos berços do samba ali naquela região, né? E eu queria falar assim, essa grande concentração de negros ali assentados, ela garantiu a ascensão de uma cultura africana por meio do candomblé e das casas das tias baianas, que, inclusive, como eu falei aqui, eu mencionei, acabou, né, depois o samba nasce naquela região ali também. Durante uma reforma residencial em 1996, a família Guimarães dos Anjos encontrou o sítio arqueológico no primeiro dia de obra, durante uma manutenção da casa que eles vivem até hoje. Além dos ossos humanos, havia pertences dos pretos novos, como restos de alimentos, objetos de uso cotidiano descartados pela população. No local, os arqueólogos identificaram milhares de fragmentos de restos mortais de jovens, homens, mulheres e crianças africanas recém-chegados ao Brasil. Finalmente, se achava o local exato do cemitério dos Pretos Novos, que era um motivo de discórdia entre os historiadores sobre a sua real localização. E havia inclusive dúvidas se ele realmente existiu. Em 2005, a família Guimarães dos Anjos criou o IPN, Instituto dos Pretos Novos, que é aberto à visitação pública.
Em 2011, durante as escavações realizadas para o projeto de revitalização daquela região portuária do Rio de Janeiro, visando as Olimpíadas de 2016, finalmente foi descoberto o sítio arqueológico do Valongo. O passado foi, então, definitivamente desenterrado, e por mais que tentasse apagá-lo com concreto, asfalto, viaduto, ele estava ali vivo, debaixo da terra, para nunca esquecermos. Como já disse Chico Buarque, jamais esquecermos de uma página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações.